ao posicionamento do Gabigol. Concordo demais com o Marcão. O Gabigol é inteligentíssimo. E ele, quando ele está por cima, ele sabe aproveitar, né, e falar, e usar as palavras. E ali, o que ele disse foi, e deixou bem claro, inclusive, o descontentamento que ele tem com a imprensa, e diz, e esse descontentamento já não é de hoje, vale lembrar que ele já deu uma dessa parecida, até de forma mais grosseira, no meu amigo Paparazzo Rubro-Negro, né, quando ele fala, inclusive o senhor também é corneteiro, no meio da coletiva, então ele é um cara que quando ele tem que vomitar alguma coisa, ele vomita. Ele foi lá no Vene Casagrande, espetou o Vene Casagrande, né? Ainda comemorando a conquista da Libertadores da América, ao lado do Diego Ribas, que também foi um outro cara que teve um desentendimento com o Vene Casagrande. Então eles citam ele, inclusive naquele momento ali, né, de conquista, de celebrar, né, naquele momento vitorioso, e ele fez isso com o Éric Farias. Ele utilizou o Éric Farias, né, naquele momento, e eu, cara, acho que a postura do Éric Faria foi excepcional. O Éric Faria não foi para o embate, o Éric Faria foi incisivo, né? Perguntou 2 ou 3 vezes se tinha, sim, algum desentendimento com o elenco, se tinha um racha, ele forçou a resposta, e o que o Gabigol disse foi, não, a gente tem problema com vocês. Quando ele diz, eu tenho um problema com vocês, e não responde diretamente o que o Éric Faria quis dizer, ele deixa subentendido que problemas acontecem, e vai acontecer, galera. Vai acontecer. Em todos os lugares, podem ter certeza. Cada um de vocês aí deve ter uma profissão, cada um de vocês trabalha, né? Ou são empreendedores, donos de uma empresa, ou pertencem a uma empresa, e vocês sabem que isso é uma coisa comum dentro de um grupo. O que não pode deixar de ter é respeito uns pelos outros. E isso eu entendo que não aconteça dentro do Flamengo. Não estou aqui para diminuir e passar pano em nada. Só que a verdade tem que ser dita. O Flamengo sempre teve núcleos. Não é de hoje que está acontecendo isso. As pessoas precisam entender que isso agora é o ponto alto do insucesso. Não. O Flamengo sempre teve. Você sempre teve o grupozinho dos evangélicos dentro do Flamengo. Você tinha, né, o públicozinho dos mais saideiras da noitada. Você tinha um Davi Luiz ali, muito com a molecada. Você tem núcleos dentro do Flamengo e isso existe em todos os lugares. Que fique claro, não é só no Flamengo que tem isso. Isso deve ter no Palmeiras, isso deve ter em todos os clubes existe isso. Porque eu posso conviver muito bem com vocês que estão aí do outro lado, só que eu não sou obrigado a ter os mesmos gostos que vocês. Vocês podem gostar muito de rock. Eu sou favelado. Eu gosto de funk. Eu gosto de pagode. Eu gosto, de sertanejo. Você pode odiar esses ritmos. Você pode gostar de rock. E pode ter um outro grupo que gosta de forró. E aí tá tudo bem. Desde que a gente consiga conviver em harmonia, respeitando as individualidades e os gostos de cada um de nós, tá tudo lindo. A gente pode seguir firme e forte, né? Buscando um mesmo objetivo. E o objetivo é que todos consigam, ao final, ao término das competições, chegar ao topo, se sagrar campeão, para poder honrar a instituição, honrar os torcedores, o clube, tá? E também para que eles próprios possam ter mais visibilidade, mais, né, oportunidades. Porque todo jogador que é campeão pelo Flamengo se abrem inúmeras portas. Inúmeras portas. Então, um cara que talvez tenha feito uma temporada meia boca no Flamengo, ele pode chegar com status de ídolo em qualquer outro clube. Vou pegar um exemplo aqui. A galera até ficou chorando, com saudade, né? E tudo mais, do nosso todo-poderoso lateral direito, que esteve no Maracanã. O Rodilindo esteve no Maracanã para desespero dos mais apaixonados. O Rodinei teve 8 anos de contrato com o Flamengo. Durante 8 anos, vamos colocar assim, uma empresa paga o salário 8 anos de uma pessoa. Só que o cara só trabalha 3 meses. Durante todo esse tempo, o cara meio que fazia um feijão com arroz ali muito mal feito. E sabendo que tinha que sair, durante os 3 meses, né, finais do seu contrato, ele teve que ganhar visibilidade, ele teve que abrir novas portas e ele decide se entregar de corpo e alma, parece ter amadurecido absurdamente e começa a jogar bola. E aí isso fez com que muitos jogadores, ou melhor, torcedores, desculpa, quisessem inclusive a renovação do Rodinei.
queriam o Rodinei a todo custo com a camisa do Flamengo por mais 4 anos. Eu me coloquei completamente contrário a isso, com todo respeito. Ah, mas então assina um contrato com o Rodinei de 1 ano. Não, cara. O Rodinei não vai assinar um contrato de 1 ano, porque o Rodinei estava no viés de alta. O Rodinei fez jogos espetaculares. Só que a galera esquece também que... outro dia eu falei aqui, né? Eu falei, meu irmão, fazer gol no Cássio de pênalti é uma trolha. O Cássio é um problema debaixo das traves. O Flamengo superou o Corinthians nos pênaltis no Maracanã. Verdade. Verdade. E aí entra no contexto que eu quero trazer. Quando os deuses determinam, as coisas vão acontecer, independente do que venha ter no meio do caminho. E esse é um exemplo. Todo mundo lembra que o Rodinei foi o cara decisivo, a última cobrança de pênalti, ele conseguiu bater, superar o goleiro Cássio, e o Flamengo se sagrou campeão, e ele se despediu do Mengão. Beleza? Beleza. Poucos lembram a falha que ele teve ao furar um corte, e o Roger Guedes ter entrado no segundo pau e não ter conseguido botar a bola para dentro do gol. Ele bate embaixo da bola, a bola sobe, né? A bola, para nossa felicidade e alegria, a bola bate nele e a bola sobe e ele não consegue fazer o gol do Corinthians. Um gol que naquele momento daria números finais, né, à partida, e nós não teríamos conquistado a Copa do Brasil jogando dentro de casa, tendo feito um grande jogo na primeira partida contra o Corinthians, tendo sido superior à equipe do Corinthians. A gente teve, né? Se a gente tem que falar ali em 4 tempos de 45 minutos, a gente teve os últimos 45 minutos muito mal. Só que esses últimos 45 minutos não foram capazes de tirar o título do Flamengo, mas por pouco. Porque a gente teve, né, de 4 partes, a gente teve 3 partes que a gente foi absolutamente superior e soberano ao adversário, e a gente não teve a capacidade de matar o jogo, enquanto estávamos superior. E sofremos e corremos o risco dos últimos 45 minutos da gente poder, né, perder a conquista do campeonato da Copa do Brasil. E foi por pouco que isso não aconteceu. E nos pênaltis a história se fez. Então, amigo, quando os deuses lá de cima determinam, não há, né, nada que faça as coisas voltarem atrás. E foi o que aconteceu naquela partida diante do Corinthians, porque a gente vê ele mesmo, o Rodinei, falhando na hora do corte, o Roger Guedes não conseguindo chegar na bola, isolando a bola, e depois o mesmo Rodinei dando números finais. Então, é nesse ponto que eu defendo a minha teoria, tá?